Esse agora sai. Uma semana em que perdi alguns amigos para essa epidemia que está nos surpreendendo, porque parece que vai diminuir, outra hora aumenta, outra hora o pico está lá em cima, está tudo muito complicado, mas eu achei um movimento propício para voltar aquelas discussões, aquela fala, né, que eu e a Vilma estávamos fazendo a respeito da história da máscara. Já passou-se algum tempo, ela teve alguns obstáculos e eu também tive de nos reunirmos para gravar. Então, já tinha essa fala de hoje escrita, me perdoem se eu até vou ler, porque estou sem cabeça para falar espontaneamente como gostaria, em função desses momentos tristes que eu estou passando. Eu e muitos de amigos e amigas minhas e meus. Mas, enfim, a gente vai dar continuidade ao que começou. Como hoje, ainda eu e a Vilma não podemos estar juntas, eu vou fazer essa parte que seria trabalhar um pouco a questão simbólica da máscara, que é bastante importante, é um assunto mais conceitual, talvez mais acadêmico, mas a gente vai, aliás, vamos tentar, digo nós vamos, porque a gente escreveu juntas, fazer de uma forma bastante acessível, porque nem sempre as coisas são abordadas dessa forma mais simples. Bom, falando um pouco de mim e da Vilma, nós somos duas mulheres bem formadas, professoras por muitos anos, temos vasta experiência nesse campo, nessa atividade que nós queremos realizar, né? E, aliás, posteriormente em lives, né? Quando as coisas se acalmarem. E assim dar nossa contribuição nesses tempos agora bastante, de certa forma, é como dizer, desanimadores, né? Então a gente buscou, até em função da ociosidade que a gente vive também, criar um espaço para pensarmos juntos e trocarmos umas ideias coletivamente para ocupar o nosso tempo e, quem sabe, também avançar além daquilo que a gente sabe sobre a máscara, que não é um mero acessório que a gente põe no rosto, né? E mais, o nosso objetivo também é atingir bastante pessoas, o maior número possível, independente da sua formação, né, do seu currículo, não importa, mas nós esperamos mais ser compreendidas de forma simples e clara. Bom, antes de seguirmos em frente, a gente quer esclarecer, é importante, que nós não estamos falando como antropólogas, historiadoras, paleontólogas, geógrafas e outros profissionais especialistas que a gente respeita e que atuam no seu campo, com propriedade muitos dos que nós conhecemos. Mas achamos que lhes cabe depois, se eles quiserem até interagir conosco, aprofundar a questão nas suas áreas de conhecimento. Seriam louváveis até a iniciativa, porque é importante para nós fazer algo nesse momento difícil. E então podemos, de partida, dizer que o que nós temos deduzido, né, com as nossas investigações, que procuramos fazer de uma forma mais fundamentada, né, para viajar no túnel do tempo e entrar um pouco na origem da máscara, nos reportando ao agora, né, à atualidade. A gente já tinha comentado
que a máscara é bastante remota, né? Ela surgiu antes da escrita, e enquanto uma forma do ser humano se manifestar no mundo. Olha, é fácil pensar. Se a escrita é um conjunto de símbolos que surgiram por necessidade de comunicação humana, a máscara também tem essa característica essencial. Então, nós vamos esclarecer um pouquinho antes de colocá-la, denominá-la como símbolo, sobre o que é o símbolo. E até porque se fala sobre isso no nosso dia a dia, mas normalmente no nosso cotidiano não se para um pouco tempo para pensar sobre o que é um símbolo, quando convivemos tanto com ele. Bom, então vamos ver o que é que tem de interessante aí. Nós, pelo menos, consideramos que é. Então vamos lá. O símbolo, em palavras simples, é tudo que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Por exemplo, quando eu aponto o polegar para cima, eu posso estar dizendo positivo. Lá nos comentários das redes sociais tem o significado de joinha, né? E já para baixo já tem uma conotação de negativo. A pomba, né, essa ave, também é um símbolo que representa a paz, né? As figurinhas utilizadas nas redes sociais, que nós tanto aplicamos quando curtimos, quando ali a gente vai dizer que está chorando, quer enviar uma força, né? Que mais que tem ali, não gostou daquilo que está lendo. Então elas, na verdade, expressam sentimentos, emoções, ações, etc. Vocês bem sabem disso e percebem. Vocês fazem assim. E temos muitos outros exemplos. Muitos, vários. Esses símbolos representam algo como uma forma de internalizar esse algo em nosso pensamento. Em pensamento, ideia, conceito, enfim, para entender esse algo. O que a coisa é? Eu lembro aqui, no mestrado, quando eu estudei Hegel, que ele falava sobre a irracionalidade, por exemplo, da pedra, né? A pedra, ela está ali, né? Ela não está dizendo, eu sou uma pedra. Na verdade, quem deu essa significação de pedra foi o ser humano nas suas mais distintas formas de comunicação e se expressar no mundo. Então, para saber o que é uma pedra, ou pensar nela, ou desenhá-la, eu não preciso necessariamente comer a pedra, tocar nela ou cheirá-la. O mesmo se dá com uma folha de uma árvore, um carro. Vocês têm a palavra pedra, folha, carro, que são formadas por letras, na verdade, que são símbolos usados para representar essas coisas. Essa é uma forma do ser humano conceber o seu entorno, sua relação com ele, representando, simbolizando tudo que há nele, ainda que existem outros símbolos, né, uma imensidão, por exemplo, os números, as placas de sinalização, as linguagens, as mais diferentes linguagens, as de sinais, o braille, e tantas outras representações, enfim, como é o caso de todos os símbolos e sinais utilizados nas redes sociais, como eu havia dito. Então isso é muito interessante, porque essa relação que está na origem da palavra máscara, se bem analisarmos,
ela hoje se difere do que entendemos máscara no contexto da epidemia que estamos vivendo. E esse acessório, que surgiu tendo um grande vínculo lá no passado remoto com o sobrenatural, tanto para uso de um caráter fantasmagórico, como no disfarce, na proteção, na defesa, ele foi assumindo uma nova dimensão com o tempo, que foi indo além desse sobrenatural remoto, conectando-se mais com os aspectos do disfarce e cada vez mais da proteção. Mais interessante, contra um invisível, de certa forma, um invisível concreto, como no caso de quando se assume um personagem, por exemplo, que se esconde uma identidade para nós, e do qual nós protejamos, nos proteger, a exemplo dos seres causadores de doenças, dos seres mais especificamente invisíveis, que nós não pensamos neles como fantasmas, né? Mas como seres que têm uma existência que a gente pensa numa ótica de dimensão muito pequena, ínfima, mas mensurável pela ciência, e difícil de ser imaginada ao olhar comum, como é o caso da situação do coronavírus, uma situação dramática que estamos vivendo. Então, afinal, existe um vírus invisível, mas por ser concebido como um ser infinitamente pequeno, que os nossos olhos não são capazes de alcançar, para uns causa assombro, assusta, dá pânico. Já para outros, por não terem essa dimensão tão ínfima do que alcança a matéria viva, orgânica e inorgânica, passa indiferente até por seu tamanho desprezível, que na visão macro do mundo parece significar muita coisa nos resultantes que traz. Então, se a gente parar para pensar no avanço que houve de uma sociedade para outra, como dos tempos ditos pré-históricos, porque se considera pré-histórico tudo que se refere à ausência ainda da escrita, né? Não da oralidade, mas da escrita, para cá, nós ficamos perplexos, inclusive com relações características que eles têm hoje e os usos nas mais várias áreas, não só na saúde. Bom, isso é genial, né? É genial. Porque nem hoje um abraço, a palavra que conforta, o símbolo que traduz amor, oração, o sinal da cruz, de certo modo, eles têm essa conotação tão universal nesse momento quanto esse símbolo. Quantos estão sendo reivindicados legalmente a abraçar, a beijar, a fazer sinal da cruz, a orar, tanto quando estão sendo obrigatoriamente convocados a usar máscara? Já vida, se certas ações, como o uso da máscara nesses tempos, por exemplo, expressar solidariedade, amizade, fala tanto em empatia, em abraçar, dialogar, em respeito à vida, se tudo isso fosse tão universal, pode ser que o mundo fosse outro. Quem sabe a vida seria mais feliz, não sei. Então, sobre as futuras lives que a gente quer fazer, nós duas podemos dizer que temos uma caminhada muito longa, que nos caracteriza a tratar de diversos assuntos, né? Abordar vários assuntos e situações.
Nós já trabalhamos tanto na área educacional, já passamos por todos os níveis de escolaridade, tanto na educação infantil, quanto básica e média, graduação, pós-graduação. Como professoras, nós escrevemos uma variedade grande de materiais didáticos, levamos ensinamentos, cantando, dançando, promovendo corais, fazendo feiras, proferindo palestras, ministrando cursos e tantos outros eventos e atividades que hoje nós nos sentimos bem preparadas para conversar sobre as mais diversas situações do nosso dia a dia. E sobre essa temática que está tão presente em nossa vida agora, que é praticamente o uso obrigatório da máscara. Então, por isso, as reflexões que nós fizermos hoje, eu particularmente, vão fazer com que muitas pessoas liguem a máscara e o seu uso com toda a sua simbologia, toda a simbologia que ela representa atualmente e que poderá vir a representar, não só para um momento drástico marcado por uma epidemia. Então deixo aqui o meu tchau, nós duas esperamos vocês de novo e mais pessoas na nossa próxima live, que tratará do uso da máscara na antiguidade. Concluímos assim, dizendo que daquela sociedade remota para cá, vocês pensar bem, houve uma mudança radical. Era tudo muito diferente de hoje, em que tudo se tornou mercadoria, né? Mais visando lucro, muita luxúria, ostentação e culto descartável. Hoje vemos máscaras de plumas e paetês, máscaras caríssimas, que nem um salário compraria, né? Mas por um caráter de ostentação, né? Nem se vai condenar, mas uma busca da beleza, né? Da estética. Mas, na verdade, ainda há nisso aí o culto ao descartável. Claro, alguns procedimentos foram e são necessários nessa ótica do consumismo, da mercantilização, como, por exemplo, o próprio avanço das ciências dependeu disso, também das tecnologias e estilos de vida. Mas o que foi desastroso foi essa ganância cada vez mais crescente na exploração desenfreada dos recursos naturais e sua comercialização em larga escala. Não se tem ainda, claro, vocês vão antes de ouvir comigo, que a origem desse vírus, né? Se fala, foi da China, já escutei histórias, foi nos Estados Unidos, surgiu no Texas. Há um monte de teoria conspiratória, mas também, via ciência, que é onde eu atuo e que para mim é mais coerente, muitas coisas aconteceram nesses últimos anos que adormeceram a bela adormecida. Aliás, que despertaram a bela adormecida, né? Este vírus, com certeza, é bastante antigo e vem se desenvolvendo ao longo de todos esses anos, via mutações, transformações, conforme as suas interações ambientais, né? Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso depois, sobre o que a gente pensa mais com coerência do que se trata agora. Por enquanto, ainda vamos ficar aqui nessa simbologia tão forte que a máscara assumiu hoje, relacionada à saúde e à proteção de doença, mais especificamente da vida, né? Esperamos então que a gente possa continuar esse trabalho
e que nos próximos encontros tenhamos mais pessoas trocando conosco, vamos ficar muito felizes. E até lá, um abração e pedindo que se cuidem, que não desprezem esse invisível, até que o tenhamos desvendado. Uma vacina não se faz de uma hora para outra. Surgiram tantos paliativos aí, alguns remédios usados para outros seres. É claro que, por exemplo, para vermes, quando aplicado lá na pesquisa, na testagem, numa pequena quantidade, funciona para ali. Mas para um ser humano inteiro, a coisa é bem mais complicada. Então, por enquanto, ou bem assim, cuidadosamente, vamos respeitar esse indivíduo que ainda não deciframos e que está vencendo essa batalha do nosso desconhecimento. Então tá, tomara que vocês tenham gostado e um abraço e até o nosso próximo encontro.